Nós vamos começar um novo conteúdo agora, que a princípio não tem nada a ver com o que já foi visto nessa disciplina. Diferente de Física 1 e de Física 3, onde há uma continuidade do conteúdo, a gente começa com a parte fundamental e depois vai avançando. Em Física 2, nós começamos com um assunto, hidrostática, vamos para outro, nada a ver, ondas, e agora um terceiro que também não tem muito a ver com ondas. Então, para aqueles colegas que não pegaram bem o conteúdo até agora, é algo interessante, né? Afinal de contas, vocês vão poder aprender algo novo e se dar bem com esse algo novo aí. A gente vai falar de termodinâmica, ok? Então, o próprio nome diz, vocês já conhecem esse conceito, são questões físicas envolvendo temperatura, ok? Então, a gente vai ver os fundamentos disso e ver alguns exemplinhos também, ok? É claro, na física a gente sempre tenta controlar aquilo que a gente está estudando. Afinal de contas, na natureza existem vários fenômenos envolvendo temperaturas que são bem complexos, tem vários graus de liberdade. Aqui a gente vai tentar simplificá-los, ok? Você já deve ter ouvido falar que é muito difícil prever a temperatura, por isso que às vezes a previsão do tempo erra. A previsão do tempo é um exemplo de processo termodinâmico. Só que, diferente dos que veremos aqui, esses processos na natureza têm uma série de outras variáveis. Nós vamos simplificá-los aqui, tá? Então, é até algo bem curioso, né? Como as pessoas falam sobre aquecimento global com tanta propriedade, definindo que é culpa de apenas um motivo, sendo que a temperatura da Terra, ela dá conta de várias variáveis para defini-la. E se a gente simplificar esse processo, que é o que a gente vai fazer aqui no curso de termodinâmica, e tentar entender um fluido sofrendo variação de temperatura como um gás ideal, vocês vão ver que mesmo para esse fenômeno, né, esse fenômeno simples de gás ideal, o fenômeno mais simples possível, envolvendo mudança de temperatura num fluido, no mínimo tem 3 variáveis que vão fazer essa temperatura modificar, que é a pressão, o volume e o número de mols. Então, para um gás tão simplificado, no mínimo 3 variáveis, enquanto um gás como o gás atmosférico só é por causa de um motivo ou outro. Não, né, pessoal? Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Então, é só um exemplo aqui para mostrar o poder da termodinâmica, como várias variáveis podem dar conta de um fenômeno, né? Então, o bom aqui é que a gente vai simplificar um pouco isso. Gravem isso em mente, tá? Então tá bom. Antes de a gente chegar em gases ideais, nós precisamos ver alguns processos para que aqueles eventos ali dentro do gás ocorram, tá? Talvez o mais importante e fundamental deles é algo que era tão simples, tão evidente, que as pessoas ao estudar a termodinâmica deixaram ele de lado, que é a seguinte questão: quando você tem dois corpos ou N corpos e coloca eles juntos, de preferência num sistema fechado, ou seja, que não há troca de calor com o ambiente, esses corpos eles vão tentar entrar em equilíbrio térmico. Então, a gente vê isso na prática quando colocam um cubo de gelo num copo de água, né? Naquele primeiro momento, o cubo de gelo está numa temperatura baixa, o copo de água está numa temperatura mais elevada que esse cubo. Passou-se um tempo, esses dois elementos, cubo de gelo e água, acabam tendo a mesma temperatura. Essa é a lei zero da termodinâmica. A gente chama de zero porque ela veio, curiosamente, depois da primeira lei. Como eu falei, devido à evidência, né, desse fenômeno, é muito natural. Então, a lei zero ela tem algumas consequências interessantes que a gente vai ver lá para o fim do curso, e bem complexas até, envolvendo uma grandeza que eu já vou spoiler para vocês aqui, a entropia. Tá bom? Então, bem, o que acontece é o seguinte: se a gente tem dois corpos com temperaturas diferentes, vai haver um processo que os fará, depois de um tempo, ter a mesma temperatura. E esse processo se dá pelo fluxo de calor. Então, a energia, aquela mesma energia que vocês aprenderam no semestre passado em Física 1, ela
sairá do corpo com maior temperatura e irá para o corpo com menor temperatura. Como esse corpo com maior temperatura está perdendo energia, a consequência disso é que a temperatura dele vai baixar, enquanto o com a menor temperatura vai aumentar. E, claro, a gente está tratando aqui de sistemas fechados, perfeitos, então, no fim das contas, a gente vai entrar nesse equilíbrio e, a princípio, não vamos considerar que houve perdas de calor para o ambiente. Então, toda a temperatura que sai de um objeto vai para o... toda energia que sai de um objeto vai para o outro, tá, pessoal? E, por consequência, a temperatura desses dois objetos vão mudar. Muito bem. Aqui a gente tem um procedimento que nos mostra a variação de temperatura em função da pressão. A gente vai falar mais sobre isso quando formos tratar de gases, tá? Eu só quero que vocês percebam desde já que existe uma relação clara entre pressão e temperatura e uma relação que a gente às vezes não se dá conta, mas está no nosso cotidiano sempre. Por que existe a panela de pressão, né? O nome já entrega. A pressão ali tem um papel fundamental no processo. Okay? A panela de pressão aumenta a pressão que o alimento está sofrendo. Não é mais a pressão atmosférica, é sim uma pressão maior devido à panela. E essa pressão maior está ali para um motivo. A pressão em si não tem efeito nenhum no cozimento do nosso alimento, mas a temperatura tem. Então, a pressão está ali para moldar a temperatura e facilitar o cozimento dele. Ao passo que eu aumento a pressão no ambiente onde esse alimento está, ou seja, dentro da panela, a sua temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição mais propriamente dizendo da água, aumenta. Então, a água chega a precisar de 130, 140 graus para entrar em ebulição dentro de uma panela de pressão, se não mais. O que vai fazer ela cozir por mais tempo em temperaturas mais altas. E isso vai fazer o alimento cozir mais rápido. Ok? Então ela vai demorar a água ali dentro vai demorar para evaporar. Enquanto na pressão atmosférica, como a gente sabe bem, a água evapora a 100 graus dentro de uma panela de pressão devido à modificação da pressão. Essa temperatura aumenta, facilitando assim o cozimento do alimento. Ok? Então é isso que essa expressão aqui está mostrando para vocês. Muito bem. Ok, então, claro, existem várias formas de medir temperatura, né? As clássicas envolvem um termômetro, mas claro que a gente pode tratar de alguns fenômenos mais interessantes, como, por exemplo, a temperatura dentro de um equipamento eletrônico, que está essencialmente e diretamente ligado com a corrente que passa por esse equipamento, né? Quanto maior a corrente, maior a temperatura. E para equipamentos bem comportados, essa relação é linear. Mas não entra aqui no intuito do nosso curso lidar com isso, tá, pessoal? Para vocês da automação talvez seja até interessante, mas acredito que em alguma disciplina vocês estudarão isso com maior propriedade, tá? Aqui para o curso de Física Geral 2, a gente vai lidar com outras situações, como, por exemplo, a conversão de temperaturas em diferentes escalas, né? Então, acredito que vocês já conheçam bem algumas escalas termométricas, como, por exemplo, a Celsius, que é a que a gente usa no nosso cotidiano, a Fahrenheit, que é usada em alguns países, e a Kelvin, que é utilizada pelos cientistas, né? Com o passar do curso, vocês vão entender por que a Kelvin é utilizada pelos cientistas. E é meio evidente porque a gente usa a Celsius no nosso cotidiano, né? Afinal de contas, a escala Celsius ela é muito interessante quando a gente percebe que a água é o elemento que está mais envolvendo o nosso cotidiano, né? A gente lida bastante com a água o tempo todo. Então, colocar a temperatura em que a água congela a 0 graus e que a água ferve assim, nos dá ideias bem claras e simples de fazer cálculos quando a gente está lidando então com o nosso cotidiano.
Não me perguntem por que o pessoal em outros países usa Fahrenheit, porque ela na realidade não tem nenhum vínculo, né, entre a temperatura de congelamento da água e de que a água evapora. Agora, a Kelvin, já deixando, né, já dando um spoiler aqui para vocês de novo sobre o que a gente vai ver na frente do curso, percebam. Esse valor aqui, 100, que aparece aqui embaixo dessa equaçãozinha de conversão, é o mesmo da Celsius. Então a gente percebe que o que isso indica? Que a diferença de um grau para outro na escala Kelvin é o mesmo que na escala Celsius. Porém, esse valor aqui, 263, é diferente da equaçãozinha da escala Celsius. Depois eu recomendo que vocês vão lá no Halliday e dêem uma boa olhadinha como é que a gente obtém essas equaçõezinhas, mas essencialmente é colocar uma temperatura genérica aqui que vocês querem descobrir, menos a temperatura em que a água congela nessa escala, dividido pela temperatura em que a água evapora, menos a temperatura em que a água congela. Então, tanto para Kelvin quanto para Celsius é 100 essa diferença. Mas a água congela em 273 Kelvin. O que isso indica, né? Que existem vários graus ainda abaixo do congelamento da água, algo que a gente percebe. Mas existe um limite, porque não temos kelvins negativos. A gente tem no máximo, ou pensando assim no mínimo, né, 0 graus Kelvin, que nós entenderemos depois como zero absoluto e quais as consequências da existência desse zero absoluto, tanto no estudo de gases ideais, que é extremamente importante, quanto para a segunda lei da termodinâmica. Então, tá aí, né? Essas equações aqui, elas são bem ensino médio, né? Então, acho que não tem muito problema para vocês aprenderem isso. Recomendo que deem uma olhadinha no Halliday, caso tenham algumas dúvidas. Mas aqui, então, um exemplinho simples, onde a gente cria uma escala Z e ele dá esses valores de ebulição de congelamento e pede, então, na escala Fahrenheit, qual é a temperatura na escala Fahrenheit quando nós temos nessa escala Z menos 98 graus Z. Okay? Bem, a gente tem que construir as equações de conversão tanto para Fahrenheit quanto para a escala Z. Fahrenheit, dá até para decorar, ela é simples, né? Agora, na escala Z, a gente tem que olhar, né, quais são os valores que a gente tem tanto de ebulição quanto de congelamento. Mais 14 aqui porque menos com menos dá mais. E 79 aqui por quê? Porque 65 menos 14 dá 79. Então a gente faz aquela algebrazinha básica, isola TF, já era. Isso aqui eu não vou me ater, né, pessoal? Muito bem, vamos continuando aqui. Outro assunto que, para quem passou com 10 em física no segundo ano do ensino médio, deve lembrar. Expansão térmica, tá? Claro que quando a gente fala de expansão também vale a contração. A questão é, os objetos mudam o seu tamanho à medida que a temperatura muda. É isso que essa equação está dizendo. ΔL significa o quanto o comprimento desse objeto aumentou ou diminuiu. Delta dá a ideia de variação, né? Como vocês já sabem bem. Essa variação está associada com o comprimento inicial desse objeto, ou seja, quanto maior o seu comprimento inicial, maior a sua variação. É isso que a equação está me dizendo. Esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é um valor que depende de cada objeto. Para diferentes objetos, eu tenho diferentes coeficientes de variação. Ok? Então, isso aqui a gente vê na prática também, na nossa vida, né? Quando, por exemplo, a gente tem um vidro de conserva, que ele é feito de vidro, né? Mas a sua tampa é feita de lata. Então, como esses dois materiais têm coeficientes de dilatação diferentes, se eu jogo água quente em cima desse objeto, o que vai acontecer é que a lata, por ter um coeficiente de dilatação linear maior, vai expandir, vai ter um ΔL maior que o vidro, o que vai fazer ficar mais simples tirar essa tampa dessa nossa conserva, né? Isso aqui é tudo muito óbvio, né, pessoal? O que tem de muito especial nessa equação é que ela está associada diretamente com ΔT, ou seja, a variação de temperatura.
eu vario a temperatura, e se eu vario para mais, o ΔL também variará para mais. Se a minha temperatura diminui, eu tenho um ΔT negativo, o meu ΔL também vai ser negativo, ou seja, o meu objeto vai contrair. É assim que essa equação funciona, tanto para variações lineares, quanto para variações de área, quanto para variações de volume. E o que ocorre é, esses coeficientes dessas variações com dimensões maiores estão associados com o coeficiente de dilatação linear. Para a expansão superficial, esse coeficiente é 2α e para a volumétrica é 3α. Então, se aumenta a quantidade de dimensões, aumenta em 1 esse coeficiente, né? Se tivesse 4 dimensões, seria 4α, muito provavelmente. Legal. Agora temos um caso extremamente especial mesmo, que ele é tão especial que ele define a possibilidade de existência de vida na Terra, que é o seguinte: para a grande maioria dos materiais, para a esmagadora maioria deles, essa equação é válida. Para a água não é. Mas para uma pequena faixa de temperatura da água também, de 0 a menos 4 graus Celsius. Essa equação não vale para a água de 0 a menos 4 graus Celsius, porque nessas condições, quanto mais eu vou diminuindo a temperatura da água, mais ele expande. Né? A gente vê isso na prática quando coloca a água numa garrafinha e enche essa garrafinha de água e coloca no congelador, e depois vai pegar a garrafinha, ela está toda estufada, estourada. Por quê? Porque, diferente de todos os outros materiais, a água estava a 0 graus, naquele mesmo tamanho, e daí de 0 para 4 graus ela expandiu. A equação diz que os materiais devem diminuir nessa situação, né? ΔT negativo e ΔL negativo. Mas para a água, de 0 a 4 graus, isso não ocorre. E isso é importante para a vida na Terra, como eu falei anteriormente, porque se a água realmente se contraísse de 0 a 4 graus, o que ia acontecer, por exemplo, né, no Polo Sul, no Polo Norte, é que as calotas de água elas seriam mais densas que a água líquida e elas afundariam. E com o passar do tempo, isso congelaria o oceano todo. Então, com o oceano congelado, não poderia ter vida, né? Pois a vida começa na água, então o que aconteceria é que congelaria todo o oceano, congelaria toda a possibilidade de vida e não existiria vida. Então, por isso que, né, os astrofísicos, né, os astrobiólogos em especial, eles procuram planetas onde tem água por causa desse comportamento anômalo da água. Beleza, pessoal? Então, serve para a vida e serve para não estragar garrafinhas também. Agora, a gente tem aqui um outro processo interessante para o pessoal da engenharia, aí, principalmente automação, que tem a ver com os disjuntores aqui, que é bem interessante para, vamos dizer assim, para segurança do circuito, né? Quando a gente coloca um par metálico com coeficientes de dilatação diferentes, se ocorre uma grande variação de temperatura, em vez de queimar o circuito, esse par metálico vai variar o seu comprimento de uma forma diferente, o que vai fazer ele dobrar, assim, abrindo o circuito e não fazendo a corrente passar por ele, não queimando ele todo. Né? Então, muito importante. É isso que tem nos disjuntores das nossas casas até, se eu não me engano. Eu sei que em motores é assim que funciona. Legal. Então, aqui um exemplinho bem banana, né? Onde a gente simplesmente joga valores na equação. A princípio não vai cair um desse na prova, né? Mas vejam. A gente tinha então o tamanho inicial, tínhamos o coeficiente, que é dado por uma tabela, tá, pessoal? Sem experimento não dá para encontrar esses alfas aqui. Eles são dados em tabelas. E a variação de temperatura, percebam, olha que interessante. A gente sabe que a ciência usa Kelvin para fazer as contas que envolvem temperatura. Mas nesses assuntos de dilatação, no geral, é Celsius, tá? Mas na verdade não faria diferença, porque como eu falei para vocês anteriormente, a variação em Kelvin e Celsius é sempre a mesma. Que a diferença de um grau para o outro em Celsius e em Kelvin é o mesmo. Okay? Por isso que aparece aquele 100, tanto na equação da termometria para Celsius quanto para Kelvin. Então não se preocupem muito com isso. Tá?
Legal. Então, vamos lá. Bem, aqui ainda eu não preciso me ater a esse ponto, mas aqui é importante. Tudo que a gente viu até agora nessa aula eram aplicações, né? Nós estudamos uma equação geral para o conhecimento aqui da variação da temperatura em especial. Aqui a gente tem a nossa primeira equação importante, estrutural, para entender a variação de temperatura num objeto, que é essa equação. Q igual a Cm delta T. É uma das equações mais importantes da física, tá? Ela nos mostra que para que ocorra uma variação de temperatura numa determinada quantidade de massa de um determinado material, é necessária uma certa quantidade de energia, que aqui a gente chama de calor. Ok? Então, primeiro passo, não vamos nos confundir, né? Esse é o calor, uma energia que seu objeto recebe ou perde. Esse Czinho que eu estou selecionando aqui é o calor específico, uma propriedade do material. Tem materiais com calores específicos maiores e outros com calores específicos menores. Então vai depender do material, tá? Materiais condutores, no geral, têm calores específicos altos. Eu quero primeiro falar do calor específico, é uma grandeza muito interessante aqui na física, que ela me diz o seguinte. Vejam essa tabelinha aqui, né? Quando vocês recebem um número como calor específico, por exemplo, aqui para couro, né? 128 joules por quilograma vezes Kelvin, vocês têm que pensar o seguinte. O que é que significa esse 128? Significa o seguinte. Eu preciso de 128 joules para que 1 quilo desse meu material aumente 1 Kelvin. É isso que significa. Então, sempre que vocês receberem esses valores de calor específico, que novamente são valores tabelados, o número significa isso. A quantidade de energia necessária para que 1 quilo, ou aqui no caso, né, na tabelinha do lado, 1 grama, varie 1 grau. Tá, pessoal? Então, é extremamente importante vocês interpretarem o que significa o calor específico. Aqui, essa interpretação é essencial. Então, vocês recebem uma determinada quantidade de calor, ou perdem ela, e ocorre a variação de temperatura. Nós estaremos lidando aqui apenas no limite de que não ocorra uma variação de estado de matéria, tá? Aqui não vai... nessa variação de temperatura aqui, não vai ocorrer ainda a variação de estado, né? Por exemplo, se eu estiver tratando de água, é claro que não vai passar de 100 graus aqui ou de 0 graus, tá? Porque daí já ocorreria uma transformação de matéria. Não é o que a gente quer. Agora, aqui é o que a gente quer. Olha só, essa equação talvez seja nova para vocês, mas a gente chama ela de calor latente. O L aqui, novamente, valores tabelados, mas ele dá a ideia de quantidade de energia que vocês precisam para que o objeto mude o seu estado. Vamos olhar esse gráfico aqui, olha que interessante, né? Beleza. Então, aqui a gente teve a água que passou pela fusão, deixou de ser gelo e virou água líquida, né? Então, vocês foram dando temperatura, na verdade, vocês foram dando calor, desculpa, e a temperatura foi aumentando. Então, perceba aqui que está em 0 graus. Vamos colocando mais calor, a temperatura vai subindo aqui de forma linear, como deve ser, afinal de contas isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Calor, que seria o nosso Y, varia linearmente com a temperatura, que seria o nosso X. Muito bem. Vai variando, sai de 0 graus e chega até 100. Agora olha só que coisa interessante que ocorre. Eu vou jogando calor... Vou jogando muito calor, perceba, muito calor mesmo, colocando energia nesse sistema, ou seja, nessa água líquida, e a temperatura não varia, ela continua em 100 graus, e vai continuando a 100 graus, e esse valor não muda, eu vou colocando mais calor e não muda.
até o momento em que ela muda de estado. Deixou de ser líquido e virou vapor. Isso que ocorreu aqui. Então, para onde foi todo esse calor, né? Não foi para essa equação aqui. Foi para essa. A equação do calor latente. Então, à medida que vocês chegam em 100 graus para a água, né, ou para a temperatura de fusão de ebulição, desculpa, de qualquer material que vocês estiverem tratando, daí vocês saem daquela equação do slide anterior e vão para essa, do calor latente. Vocês descobrem qual é a quantidade de calor que o material de vocês precisa para mudar de estado, e é essa quantidade que vocês vão ter aqui no gráfico constante. Por quê? Porque não está tendo variação de temperatura em função da energia, do calor. Depois, muda de estado, volta a funcionar o QM∆T. Muito legal. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui que o gráfico não muda a sua altura, né, na temperatura, porque ele está recebendo esse calor latente para trocar de estado. Muito bem. Beleza. Então aqui a gente tem um exemplinho que envolve tudo isso aí que eu estou falando, né? Veja, a gente tinha uma quantidade de gelo a 0 graus que virou água a 15. Então teve a fusão nesse processo. O gelo foi até 0 graus, recebeu calor latente para virar líquido e ainda aumentou um pouco sua temperatura até 15 graus. Então o que eu vou ter? QM∆T do gelo de menos 10 a 0. Calor latente para transformar gelo em água e QM∆T de novo da água líquida, né? De 0 a 15 graus. Então está aqui a primeira equação, onde eu levo o meu gelo ter até 0 graus, por isso a temperatura final é 0 graus, essa é a quantidade de energia. Calor 2 para fazer ele deixar de ser sólido e virar líquido. E calor 3 para o líquido que estava a 0 graus chegar até 15. Beleza? Qual que é a energia necessária para que tudo isso ocorra? É a soma dessas três energias calculadas nesse slidezinho aqui. Então, soma tudo, 300 kJ. É coisa arada, hein? Beleza? Então, eu acredito que a gente possa terminar esse slidezinho aqui estudando um processo interessante aqui, com uma grandeza que vocês já conhecem bem, que é o trabalho, né? Lembrem-se que trabalho, lá em Física Geral 1, estava associado com o movimento de algo que sofre uma força. Ok? Então aqui vamos pensar rapidamente. Claro, quando eu for tratar de exemplos, eu vou me ater a mais detalhes aqui nesse processo. Aqui vai ser só rapidinho aqui para introduzir para vocês. Que, bem, como vocês todos sabem, né, trabalho tem unidade de energia. Então aqui a gente vai tentar estudar o trabalho como envolvendo, né, esses elementos que a gente estuda aqui em termodinâmica, que tem a ver com pressão e esse tipo de coisa, né, variação do volume desse meu fluido, né, por aí vai. Então a força aqui, como a gente já sabe bem, estudou lá no começo do semestre, né, força é pressão vezes área. E o deslocamento aqui vai ser o deslocamento dessa área, que no nosso exemplo é esse disco que segura o meu êmbolo. Então ele vai se deslocar, vai para cima ou vai para baixo. Isso vai gerar então um trabalho. Então a gente percebe que o trabalho aqui sobre esse gás ou feito pelo gás está associado com a variação do volume. Então é isso aí. Para que tenha trabalho num gás, tem que ter variação do volume. E a gente, depois de várias medidas, vários estudos, percebe, então, isso aqui é uma equação dada, tá? Claro, se vocês forem estudar física mais profundamente, a gente obtém essa equação aqui, mas essa é a equação dos gases ideais, tá, pessoal? PV igual a nRT. Então, a gente percebe que essa variação do volume, ou seja, este elemento que está associado com a quantidade de energia que esse meu gás está recebendo e associado ao trabalho, como acabei de falar para vocês, tem uma relação clara com pressão, quantidade de mols e temperatura, tá, pessoal? E o que tem de mais lindo nessa equação é que ela é uma equação de estado, ou seja, eu não preciso saber o quanto o gás sofreu, se ele subiu um pouco, levantou um pouco, depois de 10 dias desceu um pouco, subiu um pouco, não importa. Só importa para mim
o estado final do meu estudo e o inicial. O caminho para que isso ocorra não importa. Então, se eu tiver a medida inicial do meu interesse e final, pronto! Eu consigo achar qualquer variável desse meu processo aqui, baseado só nas quantidades iniciais e nas quantidades finais. Tá? Porque PV igual a nRT é uma equação que a gente chama de equação de estado. Só depende do estado inicial e final. Então é isso que esse gráfico está mostrando. Independente da trajetória, pode ser essa trajetória meio curvadinha, trajetória retinha, trajetória por baixo. Os valores de PV e nRT vão ser os mesmos, tá, pessoal? Então isso é muito interessante. E para finalizar aqui, né? Novamente, vou me ater a exemplos para explicar isso melhor, até mesmo a teoria melhor nas próximas aulas. A primeira lei da termodinâmica. A gente percebeu que existe uma relação clara de energia que um ente recebe, ou seja, calor, com algum processo que ocorre nesse ente, como, por exemplo, o trabalho. Né? Afinal de contas, essa expansão que a gente estava conversando lá no começo da aula, para um gás, é o aumento do seu volume. E essa expansão está associada com o trabalho. E a gente, em vez de tratar daquelas variáveis mais macroscópicas, a gente está tratando de variáveis energéticas aqui. Então, percebam, né? Percebam o vínculo com Física Geral 1. Lá em Física Geral 1, vocês lembram que no assunto da segunda prova era força. Daí eu falei para vocês que dava para estudar aqueles mesmos fenômenos por energia. Aqui é a mesma coisa. Eu posso estudar as modificações que ocorrem no gás por variáveis macroscópicas desse gás, como por exemplo pressão, volume e temperatura. Mas eu posso estudar por energia também. Então faça um vínculo com Física Geral 1 para ficar mais simples. É o mesmo fenômeno, mas eu estou estudando pelo ponto de vista da energia. Então, em vez de tratar de PV igual a nRT, vou tratá-lo com a primeira lei da termodinâmica, Q igual a Q, ou seja, calor, igual a trabalho mais variação de energia interna. E essa variação de energia interna a gente vai estudar mais para frente, mas eu já adianto para vocês que está estritamente associado com a variação da temperatura que ocorre nesse processo aí. Processo que vocês estiverem estudando, ok? Aqui a gente tem alguns casos mais específicos que eu não vou tratar, que eu acho que é melhor tratar com exemplos, que vai ficar para as próximas aulas, tá, pessoal? Então, novamente, leiam o Halliday, tá? Que ele pode ser um pouco mais claro que eu aí. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima.